Eu vou retornar num ponto aqui, que a doutora veio fazer uma pergunta que é pertinente, tá? É assim, a doutora perguntou a questão de entrar com a ação do auxílio-doença na justiça estadual e fazer o agravo para a federal. O que acontece? Na verdade, vocês ainda vão ter essa parte de competência. Não é muito afeito à minha matéria. Mas o que ocorre? Nas comarcas onde eu não tenho a Justiça Federal, eu posso ajuizar a ação previdenciária na estadual. Qual o fundamento? Artigo 109 da Constituição Federal, conhecido como competência delegada. Então, assim, é competência da Justiça Estadual todos os benefícios decorrentes de acidente do trabalho. Isso é competência da estadual. Então, vou entrar com auxílio acidente do trabalho, é estadual, e mesmo que tenha federal na comarca. Aposentadoria por invalidez decorrente de acidente do trabalho, estadual. Agora, auxílio-doença previdenciário, auxílio-doença comum, o 31, onde não houver a federal, eu posso optar pela estadual. E o recurso, o agravo de instrumento, a apelação, vai ser para o TRF. Então, o recurso é para o Tribunal Regional Federal. Então, mesmo que eu entrei na estadual, nas previdenciárias, o agravo de instrumento ou a apelação vai vir para cá. Se vocês encaminharem para o TJ, perdeu o recurso. Está mandando para o lugar errado. E aí, por isso que eu até comentei com a doutora. O Carlos vai aprofundar mais isso aqui com vocês durante o curso, com certeza, mas tem um jeitinho, que nem o Bruno, o Alair, como eu estava comentando, eles colocam lá foto no meio da inicial, laudo, e aí eles vêm despachar no TRF. Dá entrada lá no protocolo, protocola. Daqui 2 horas sobe para o gabinete. E aí eles vêm, conversa, chora para o desembargador, para o assistente, olha, meu cliente, não sei o quê, blá, blá, blá. E quando é o caso, também é assim, não vamos generalizar, mas quando é o caso, sai daqui com a tutela para implantar. E aí, ofício para o INSS e receber. Então, só para ficar bem claro isso, tá? Para não achar que, não, tudo eu vou entrar na estadual. Se houver federal e a competência for previdenciária, aí tem que ser na federal, não tem jeito. Tá? E vai ser mais difícil de vocês ganharem tempo. Tá? Então, só para deixar claro. E aí, voltando aqui, do mesmo jeito, que a ação lá do meu sogro, eu falei para ele que não, e ele não procurou um advogado, às vezes acontece ao contrário. Esse cliente é um cliente chamado Roberto Geraldo. Ele veio ao escritório, ele tinha ido em mais de 6 escritórios de advocacia, ver se ele tinha revisão ou não. E todo mundo, aí numa face inversa da moeda, pegou a carta de concessão, olhou, falou, não, o senhor não tem direito, o senhor já aposentou com 35 anos e pouquinho, então 100% no benefício, não dá para fazer mais nada. E eu entrei com o processo, nossa, aqui está... Está horrível aqui. Nossa. Ele tinha
2 períodos que dava para discutir, período especial. E vejam que não são períodos grandes, 74 a 77, 95 a 97. Deixa eu ver se eu acho o tempo de serviço dele aqui. Aqui está horrível para mexer. Que dificuldade. Não vou conseguir mostrar o tempo, na verdade. O que aconteceu, gente? Ele realmente tinha 35 anos e 7 meses de tempo de serviço, com um coeficiente de 100%. Só que, quando ele aposentou, num período mais recente, o benefício dele tinha uma incidência de uma coisa que às vezes é ruim, às vezes é boa, chamada fator previdenciário. No caso dele aqui, vocês viram que o período era pequeno. Eu consegui majorar para 37 anos e 4 meses. Não é tanta coisa assim a mais. Mas, aqui já é o dispositivo da sentença, né? O benefício dele foi de 1.634 para 2.032. R$400 a mais por mês, por causa daquela besteirinha lá. Tá? E atrasados de 30 mil. Então, assim, 5 ou 6 advogados que passaram pela vida dessa pessoa deixaram de ganhar esse dinheiro. Do mesmo jeito que eu perdi lá, aqui eu recuperei um pouquinho, vamos dizer assim. Então, não dá para falar só com a carta de concessão. Aqui, deixa eu fechar isso aqui. Vão ter outros casos, né? Mais ou menos no mesmo sentido. É um senhor que trabalhou numa empresa chamada Falcon Bauer, de 80 a 83, ele era engenheiro. Então fizemos o enquadramento só pela profissão, né? Juntou, na época seria o SB 40. Lá pertinho, vou trocar esse mouse aqui. Aqui. Então foi reconhecido o período de 2.355 para 2.644 e 16 mil de atrasados. Então, assim, igual a isso, eu queria só pegar uns 10 processos desses por semana, não precisava mais nada. Só de especial, só de especial. Eu tenho um parceiro que ele dá aula aqui no Legale também, então provavelmente vocês vão ter aula com ele, que hoje ele trabalha focado só em revisão de período especial. Então, assim, só que ele mudou até o viés um pouco, que nem eu ia muito pela justiça. Hoje ele vai no procedimento administrativo. Está funcionando melhor do que o judicial. É uma dica que eu vou dar mais para frente para vocês. Por quê? Porque no judicial, quando eu movo um processo, eu não consigo receber esse processo antes de 3 anos, 4 anos. No administrativo, ele está tendo sucesso em 18 meses, recebendo. Inclusive valores altos, atrasados de R$110 mil. Lá não tem precatório, o INSS paga direto. Então, talvez a gente tenha que começar a mudar a forma de pensar e atuar mais no administrativo do que no judicial, talvez. Oi? Não, Então, aí que está. O INSS não reconhece. Deixa eu até colocar a pergunta que a doutora colocou aqui. A doutora falou, depende do período. Por quê? Tem enquadramento até 97, é isso? O que acontece, doutora? Invariavelmente, eles estão tendo sucesso dentro do INSS para todo o período. Para todo o período.
Por quê? Eles pegaram à mão o jeito de recorrer. Por quê? A primeira instância, vamos dizer, vamos imaginar, a agência, mas a agência não é, porque, na verdade, a primeira instância seria a junta de recursos. Mas a agência, ela nega. Vai lá na perícia médica. Mas as juntas de recurso e o CAGE e o Conselho de Recursos da Previdência têm dado. Porque lá o pensamento é diferente. Lá você tem representante do trabalhador, da empresa e do INSS. E eles têm obtido essas decisões favoráveis dentro do INSS, dentro do sistema recursal do administrativo. Tanto é que, assim, esse colega, ele usa os modelos de recurso que eu uso no judicial, ele passou a aplicar dentro do administrativo. E não conseguia. Não conseguia. Pense de uma forma diferente, porque assim, ele tem tido resultado 12 a 18 meses. 12 a 18 meses, assim, final, recebendo. Tá? Que nem, por exemplo, agora, acho que novembro, não, minto, agosto do ano passado, ele falou para mim, eu estou vendo um escritório para comprar. Eu falei, estou aqui com 400, 500 mil, eu não lembro bem o valor. Eu falei, o que é isso? Processos que eu recorri em abril e maio do ano de 2013. Então, assim, coisa que ele recorreu em maio e abril de 2013, em agosto estava entrando 400, 500 mil de honorários. Só que ele tem volume. O ano passado ele pegou 1.200 revisões de especial. Com parcerias também. Né? Então, assim, mas é que às vezes a gente acostuma tanto. Eu tinha uma preferência por ajuizar. Já estou mudando um pouco. Porque a gente tem que pensar no custo-benefício. Quer dizer, o que é melhor? Eu entrar na justiça e esperar 4, 5 anos? Ou entrar, às vezes, no administrativo e receber em 1 ano? Não precisa nem... Né? Só que eles pegaram o caminho das pedras. Aprenderam a fazer. Tanto é que assim, na agência de Pinheiros, não é ele, porque quem vai é um funcionário. É o rei da especial. Fulano da especial, da aposentadoria especial. Então, assim, mas é para alertar, porque assim, eu acho que é um grande nicho do mercado. E aproveitar enquanto não vira o fator 85-95, porque a hora que vier, nós vamos ficar 5 anos sem trabalhar. Mas eu fiz uma conta aí, vai ser mais ou menos isso, porque quem está com 34 anos, por exemplo, vamos imaginar, eu estou com 34 anos e 10 meses. Se vier o tal do fator 85-95 e tiver uma regra de transição, no mínimo a pessoa vai ter que trabalhar mais 5 anos. Porque vai ter que aumentar 5 de idade e 5 de contribuição. E aí? Esse cara não aposenta. Muito me preocupa esse negócio desse fator aí. E aí, como a gente estava falando aí, para quem vai trabalhar com a revisão do processo administrativo, que quer tocar isso para frente, tem um fator essencial aí. Eu aconselho a fazer um mandado de segurança individual. O Carlos entrou com um mandado de segurança coletivo pela OAB, para que não haja agendamento, não tenha quantidade, sem senha, não sei o que e tal. Teve uma liminar, a juíza se assustou e voltou atrás na liminar. E agora está no tribunal, o Carlos esteve lá até para despachar com a desembargadora na semana retrasada. Eu estava numa reunião com ele, ele foi lá despachar lá com a desembargadora. Não sei o que vai acontecer. Mas assim, para que ficar esperando vir essa decisão, se vocês podem fazer por vocês? Né? Eu, num certo período, eu relutei em fazer o mandado de segurança. Que nesse ponto, assim, eu ia muito no que o Carlos falava. Vou chegar lá, é prerrogativa, eu tenho direito e tal. Vocês vão conseguir? Vão. Mas vocês vão ter um problema todo dia. E eu não posso ficar todo dia no INSS brigando, dando voz de prisão para gerente de agência. Eu tenho um colega de turma que foi parar na delegacia, junto com a gerente, tirou a gerente daqui da Xavier de Toledo. Então, assim, é meio constrangedor, né? Até porque toma tempo. E eu tive um episódio
Isso em 2010, se eu não me engano, que eu fui até uma agência, fui fazer... O Arnaldo está aqui hoje, né, Arnaldo? Eu fui fazer uma defesa de um benefício fraudado de um empresário, numa agência de Salto, uma agência próxima aqui a São Paulo. E eu fui na maior das boas intenções, não da boa fé. Eu falei, tinha lá o prazo para recurso, era numa quinta-feira e o prazo seria na terça-feira da semana seguinte. Eu saí de casa todo feliz, chamei minha esposa, que também é advogada, trabalha comigo, falei, olha, bem, vamos viajar, né? Dá uns 70, 80 quilômetros, acho que até Salto. Falei, a gente almoça, né? Aquela coisa romântica, sabe? Vamos lá, eu faço carga do processo e tá tudo bem. Cheguei na agência, não foi bem assim. Não, aqui o serviço é só serviço agendado. Não, mas como assim serviço agendado? Estou no meu prazo, eu preciso fazer. Aí mostrei, na época, né, a IN20, olha, está aqui, eu tenho direito de fazer carga do processo. Que era o que o Carlos até vai falar para vocês, e realmente está lá na legislação. Agora a IN77 até, vamos dizer assim, ampliou isso e colocou. Mas não adianta muito, porque é a mesma coisa que vocês chegarem lá hoje com a IN77 e falar, está aqui, eu tenho direito de fazer carga. E o funcionário vai falar para você assim, não, mas aqui o serviço é só agendado. Não é assim que funciona? Aqui serviço só agendado. Aí, na época, eu, meio turrão, discuti com a gerente, gravei essa conversa, ela falou que não. Então eu falei, olha, eu vou perder meu prazo. Ela falou, quem mandou o senhor vir no final? Eu falei, não, mas o prazo é terça ainda. E aí tive todo um trabalho, eu entrei com um processo administrativo disciplinar contra ela, protocolei na gerência executiva do INSS de Sorocaba e mandei também para a Controladoria Geral da União. O INSS não fez nada, mas a Controladoria Geral da União me chamou para me ouvir e colocar a termo. Então aqui vai ter um modelinho para vocês depois dessa abertura do processo administrativo. Que era a dona Maria Helena, gerente lá, à época. Isso, gente, dá um transtorno, porque assim, eu realmente, o que eu tive que fazer? Eu gravei a conversa, peticionei dizendo que eu estava sendo cerceado ao direito de defesa, do contraditório, no meu prazo. E aí, na outra semana, eu voltei para fazer a carga, protocolei a representação do processo administrativo contra ela, e aí fui chamado no INSS aqui na Santa Efigênia para ser ouvido a termo e tal. Então, vejam o transtorno que dá. Tudo bem que isso foi, acho que em outubro, novembro, eu não lembro bem a data. No ano seguinte, eu voltei com outro benefício fraudado para fazer defesa. Coincidência. E a dona Maria Helena não estava mais como gerente. Ela estava na triagem. Porque ela tinha sido afastada por causa do procedimento administrativo. E assim, engraçado que quando eu cheguei na triagem, fui dar bom dia para ela, ela não me respondeu. Até hoje eu não entendo. Juro por Deus, eu não compreendo, não sei por quê. Porque eu sou um cara educado. Mesmo ela não tendo me atendido, eu dei bom dia. Então, assim, isso é legal? É, mas pensa você fazer isso todo dia. Você tem que estar na agência todo dia. Eu resolvia fazer o mandado de segurança. Então, isso aqui vai ter aí no material que eu vou disponibilizar depois para vocês. Tá? Junto, eu coloco também um manual de processo administrativo. Né? Mas, o que vale é isso aqui. Ó. Inclusive, esse aqui não é nem o meu. É de uma amiga de turma que fez primeiro do que eu o mandado de segurança. Então, tem aí o modelinho, que é um modelo que o Carlos usa também. E aí eu dou um conselho. O que vocês devem fazer? Eu embaseio o meu mandado de segurança com provas. Não adianta dizer, o INSS não quer fazer, não quer agendar. Eu tento agendar o serviço para 5, 6 clientes. Segunda, terça, quarta. E aí, às vezes, vem serviço indisponível. Não é assim que está? Serviço indisponível, serviço indisponível. E eu vou imprimir nas telas. E aí eu juntei isso no mandado de segurança e falei, excelência, eu até quis agendar. Mas, de segunda a sexta eu tentei agendar a aposentadoria e não consegui.
E aí o meu foi deferido. O da Andréia é mais amplo do que o meu. Para ela não tem senha, ela não tem quantidade e não tem agendamento. O meu não tem quantidade e não tem agendamento. Senha eu tenho que pegar. O juiz falou, não, ô bonitão, senha você vai pegar. Não tem quantidade de serviço e não tem agendamento. Gente, é a melhor maravilha do mundo. Para vocês terem uma ideia, eu falei que eu fiz 800, foi de 800 a 1000 revisões do teto. E dessas revisões, tinha algumas que já tinha sido julgado improcedente no judiciário. Era um total de 51. Só que o advogado tem que pensar num jeito. Falei, bom, julgou improcedente no judiciário, mas o INSS não analisou. Vou pedir no INSS. E entrei com 51 pedidos lá. Só que para você protocolar 51 revisões, complicado. Na época eu não estava com mandado de segurança, eu liguei para minha amiga, falei, Andréia, dá para você vir para São Paulo, que ela é de Jundiaí? Eu falei, vem para São Paulo. Ela chegou no escritório, juro por Deus, gente, era 11h15. Meu escritório deve estar a uns 3, 4 quilômetros do INSS. Quando foi 12h20, a gente estava de volta com todos os benefícios protocolados. 51 protocolos de revisão. A gente chegou na agência, quando ela falou, eu tenho um mandado de segurança. Doutor, eu vou separar um funcionário para atender a senhora. E eu de boy dela, sabe? Com todas as petições do braço, subestabelecida para ela. Vou tirar uma cópia do mandado de segurança. É assim que fazem hoje. Eu fiz a aposentadoria, se tudo der certo, acho que vocês vão ter aula com ele, que é o João Optis Júnior, é o médico perito. Eu aposentei ele esses dias. Ele precisava de uma certa urgência para aposentar, porque ele também é servidor público e precisava provar a aposentadoria para poder receber um abono. E ele, Arismar, eu tenho até tal dia. Eu peguei o mandado de segurança, fui aqui, escolhi uma. Aí você escolhe a agência que você quer ir. Deixa eu ver, eu vou nessa aqui. Fui ali na Taliba Leonel, eu vim da entrada. Não, mas tem que agendar. Eu falei, mandado de segurança. Doutor, não, então espera aí. Aí foi lá, separou um funcionário. Então, o funcionário não atende com aquela vontade, sabe? Era 9 horas da manhã, ele... doutor, o senhor sabe que vai demorar um pouco, né? Porque eu vou conceder hoje, mas vai demorar. Eu falei, não tem problema. Eu falei, até 1 hora, estou tranquilo aqui. Entrei lá, era 9 horas, quando foi 10h30, saiu com benefício. Então, assim, facilita muito, facilita demais. Para quem quer buscar processo administrativo, que nem a Andréia, ela tinha um combinado nessa agência de Jundiaí, ela pegava toda sexta-feira 25 processos. Você combina, você vai lá, que nem, por exemplo, na agência de Pinheiros mesmo. Meu irmão dá entrada em muito processo administrativo aqui na agência de Pinheiros, porque é a melhor para conceder especial aqui em São Paulo. E aí, esses dias ele foi tirar cópia de um processo administrativo, que na verdade não é mais cópia aqui, é CD. Não pode. Tem que agendar. Aí ele veio para mim, mano, dá para ir lá? Eu falei, dá. Só que eram 35 processos. Eu falei, eu vim aqui para... mas, filho, faz aí o que você puder. Vai fazendo cópia. Então, assim, às vezes eu até converso com a gerente, falo, olha, eu vou precisar de tantos processos. Quantos você vai liberar para mim por semana? Eu converso. Que nem tem uma agência que é a de Mauá. O servidor lá, não vou cumprir. Eu falei, então tá bom, a delegacia é do outro lado da rua. Eu falei, vou dar voz de prisão para você está descumprindo uma ordem de um juiz, e aí você vê o que você faz. Então, facilita bastante a vida. Então, quem puder, quem tiver um tempinho, vale a pena. E não façam como uma amiga minha, que deu entrada, foi improcedente e não recorreu. Porque normalmente o tribunal está dando. Inclusive tem decisão do STF, do Marco Aurélio, dizendo que não é prerrogativa do advogado. A prerrogativa, não que assim, a minha prerrogativa supera o direito do aposentado. Mas a prerrogativa é porque atrapalha a minha vida profissional. Eu não consigo comer se eu não der entrada em benefício. Como é que faz? Então, se conselho fosse bom, a gente vendia. Né? Vocês estão pagando de uma outra forma, mas eu faria.
Aqui no material que eu vou disponibilizar depois, eu não vou ficar lendo isso, mas eu acho interessante vocês conhecerem. Acho que não vai nem abrir aqui, hein? Abrindo F. O que é isso? Ah, aqui, abriu. Isso é um manualzinho interno de recursos de benefício. Isso ajuda a entender, às vezes, como o servidor pensa, como o INSS pensa. Porque a gente tem que saber. Até um tempo atrás, quando tinha o Orkut, eu entrava em grupos, eu assim, me cadastrava, vamos dizer assim, em grupos de servidores para ficar sondando o que o cara está falando. Vocês acham que para cá a história não é a mesma? Você acha que não tem servidor vendo o que eu estou falando? Ah, aquele cara faz tal coisa. Então, assim, vocês precisam entender, a gente precisa saber como é que funciona internamente, às vezes. E aqui, esse manual já não é tão atualizado, ele é de dezembro de 2010, mas vocês vão ter aí todo a parte do recurso. Deixa eu ver se eu vou achar a folha que eu quero. 13. Eu acho que vai 13, 20. É que assim, está num formato diferente aqui, mas eu vou deixar disponível no site na verdade, sim, eu vou disponibilizar para o Edinho para ele disponibilizar para vocês, da pós. Tá? Deixar no site do Legale. Oi? No mesmo formato. No mesmo formato. É que agora eu não vou conseguir achar do jeito... Porque assim, quando está no Word, porque isso aqui abre no Word, eu consigo procurar a folha que eu queria mostrar e apresentar. Né? Vai ficar mais complicado. Eu não sei nem como é que sai daqui. Não, porque esse Windows 8 aqui, só Deus. Não, essa que não vai. É que daqui não dá para ver. Aonde você? Aonde você está vendo isso? Aqui? Ah, legal. É assim, além de você montar o material e dar aula, você precisa saber de informática, viu, gente? Não, cada hora muda, é uma versão, um negócio diferente. Tá? Então, assim, vai estar aí. Tem um manual de revisão do INSS. E esse aqui, vamos ver se eu consigo achar. Versão consulta pública, olha que legal. É um manual de perícia do INSS. Tá? Deixa eu ver em que página que está. Está na 52 o que eu quero mostrar. Nossa. Vixe. Mas eu vou mostrar. Esse aqui eu acho que é bom saber. Tá me derrubando esse negócio aqui. 48, 50, 52. Então vamos lá, isso aqui é importante. Vejam que o INSS tem um manual interno do que deve acontecer nas perícias. E aí, se alguém for lidar com auxílio-doença, é bom conhecer. Tem uma pessoa lá em Osasco, aí eu não posso falar nome, porque é complicado, que agora está... Antes era só nós aqui, quase ninguém, né? Mais de 100 pessoas. E até eu comentava, agora não dá muito, porque vai ficar gravado e tal. Que ela usa, por exemplo, esse manual, eu não digo que para, dizer assim, instruir o segurado, mas ela orienta.
ela dá umas dicas, sabe? Por quê? Por exemplo, ó, mini exame do estado mental. E aí, mais ou menos o que vai ocorrer dentro de uma perícia, né? Então, ó, orientação, 10 pontos. Dia da semana, dia do mês, ano. Então, se o cliente começar a falar, hoje é terça-feira, 10 de março de 2015, amigo, você não tem nada. E aí, outras coisas. Retenção, registro de dados. Eu acho que é 3 pontos. Aqui está. Aí o médico, o perito, vai falar, ó, vaso, carro e tijolo. Se o seu cliente responder vaso, carro e tijolo, somou 3 pontos. Na soma dos pontos totais, a gente tem aqui mais para baixo o que é o normal. Então, maior ou igual a 28, tá joia. Entre 25 a 27, e se der menor ou igual a 24, você está no benefício. É verdade, eu estou falando sério. Eu estou falando para vocês porque essa pessoa, que eu não posso falar o nome, ela tem isso aqui de benefício concedido. Ó. Ela atende lá no escritório dela 75 pessoas por dia com senha. Está pouco rica. Está pouco rica. Então, mas assim, é aquela coisa, por exemplo, é incrível, gente, ó, desculpa, mas assim, vocês têm um cliente trabalhista. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, não sei quantos aqui tem uma experiência um pouquinho maior, tal, mas assim, audiência trabalhista. Se vocês já tiveram algum cliente que ele é faxineiro e ele foi na audiência de terno e gravata? Eu já tive. Que o cara chega lá excelente, bonito, sabe? Você fala assim, nossa, mas era um coitado o dia que eu atendi ele. E é normal. Por exemplo, tem mulher que vem, doutor, eu estou com depressão, estou com síndrome do pânico. Vai fazer a maldita da perícia, vai com a unha pintada. Quem que tem vaidade com síndrome do pânico? Mas acha que no dia da perícia tem que estar bem. Tem que mostrar para o perito que está. Então, assim, o perito derruba a caneta. Ô, doutor, peguei. Pronto, dançou. Pô, então, assim, o senhor vai lá, o senhor só faz o que o perito mandar. Caiu a caneta? Não pega. Não pega. Tentei pegar, mas está ruim, doutor. Não está dando. O senhor pode sair daí de trás da mesa e pegar? Porque assim, os caras reparam a unha, reparam a mão. Tá ruim, não estou trabalhando, a mão cheia de calo. O cara moreno de sol, sabe, que tá pintor. Aí o cara queimadão de sol, não vai virar benefício. Então, não estou falando para vocês orientar ninguém, escutem isso. Não estou falando, gente, ó. Mas eu acho importante vocês conhecerem. Aqui fala de todas as doenças e de como deve ser abordado ou não. Até que ponto isso aqui hoje está tão atualizado, eu não sei. Mas, ó, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Exame das condições mentais. Teste, medir com os dedos, tal. Patologia, síndrome tóxico metabólica. Então, assim, eles vão dando situações. Memória, evocação. Cite 3 palavras e solicite a repetição no final da consulta. Se o seu cliente responder igualzinho, tá bom. E tem outras situações. Tipo de alterações de fala. Tipo flácida, e aí vai. Aí vocês é que vão ler isso aqui. São só 287 páginas. Né? Então, assim, em vez de sair com o namorado no sabadão à noite, né, doutor? Vai lá e fica lendo o manual. Fala, olha, eu estou aqui só estudando para o meu cliente. Eu trago esse material para vocês por quê? Porque assim, a gente vai criando amizade e isso... Porque tem advogado que tem a informação, mas não fornece. O cara guarda. Parece ouro. Eu sou louco atrás de uma
de um memorando interno do INSS, memorando 15. Um memorando interno que eu nunca consegui pegar na mão. Ele é de 1994. Esse memorando, ele fala o seguinte: algumas profissões, tipo torneiro mecânico, teriam direito a especial com um memorando interno do INSS. Só que você não consegue pôr a mão nisso aí. Pede na agência para você ver se te dão. Entendeu? Nem os próprios funcionários da agência não são todos que têm acesso. Então, às vezes, com um negócio desse aqui, porque imagina se você entra com uma ação pedindo um período especial de um torneiro mecânico que não está lá no rol dos decretos, e você fala, olha, o próprio INSS reconhece. Você arrebenta de ganhar dinheiro. Entendeu? Então, as informações são muito restritas, o pessoal vai escondendo, entendeu? Então, assim, esse material, se por um acaso, na quinta-feira eu não conseguir disponibilizar, o que a gente faz? Eu salvo, sei lá, no pendrive, e a gente copia. Eu fiz, nossa, 100 alunos, mas é que tem outro pessoal do online. Eu vou dar um jeito de disponibilizar no site. Ou qualquer coisa, depois da quinta-feira vocês me cobram por e-mail, eu mando por e-mail. Tá? Vamos lá de novo aqui. Uma outra coisa que eu acho interessante para quem vai fazer revisão de processo administrativo é conhecer as siglas. No começo eu não entendia muito bem. APS, não sei o quê. DRE, a DER, né, que o pessoal fala. DCB. Vocês vão ter que entender isso. Então, assim, DRE, data de entrada do requerimento. DIB, data do início do benefício. DCB, data da cessação do benefício. Por quê? Porque com essas informações vocês conseguem entender o que está falando. Por exemplo, a gente tem hoje uma coisa em revisão, né, que é a decadência. Em 15 de outubro, eu não esqueço a data nunca, 15 de outubro de 2013, tá? O STF, numa decisão de 11-0, decidiu que os benefícios com mais de 10 anos não teriam direito à revisão. Tá? Então, assim, acabou. Que nem eu tinha, na época, acho que 6 ou 7 mil processos ativos. Nessa brincadeira aqui, nessa decisão, eu perdi de 1.500 a 2.000 processos. Sim. E a gente vinha ganhando os processos em primeira instância, em segunda instância. O STJ vinha dando, dizendo que não era dessa forma. Só que o STF veio e fulminou. O que acontece? Se vocês conseguirem entender algumas siglas, talvez vocês consigam salvar alguns processos. Por quê? Se hoje chegar um cliente no escritório de vocês e falar assim, ó, eu me aposentei em março de 2000. E aí vocês vão olhar lá a carta de concessão e está lá, DIB. 30, vamos por aqui. 30 de março de 2000. Dá para revisar esse benefício assim de plano? Oi, doutor. Pegou todo mundo. O doutor está perguntando se a decisão do STF retroagiu sobre os processos que estavam em andamento. Ele vai atingir tudo. Tudo que estava em andamento, que foi ajuizado antes. É assim, eu tenho processo, por exemplo, que ele vai ser atingido pela decisão do STF. Mas, de 2003 para cá, na verdade, meu processo está suspenso e nem foi julgado ainda. Eu vou ensinar para vocês uma saída técnica para isso, mais para frente na aula, na quinta-feira. Há solução. Mas aqui é só para dar o exemplo que,
Por exemplo, de plano, se o cara chegar e falar, eu aposentei em 2000, em tese, em 2010, morreu o direito dele para revisar. Em tese. Muitas vezes, gente, é isso que consta na carta de concessão. Só que vocês têm que pedir para a pessoa, para ela ir no INSS e trazer uma tela chamada COMBAS. Ou o INFIBEM. Então, essa tela ou essa tela. E nessa telinha vai estar constando, deixa eu pular aqui. Aqui, ó. Esse é um exemplo. Vejam que meu cliente, aqui no caso, a data do início do benefício é 19/12/97. Mas tem aqui uma sigla chamada DDB, data de despacho do benefício, que é realmente a data que foi concedido, 12/5/2003. Por quê? Lá atrás era muito comum eu dar entrada no benefício em 2000 e o benefício ser concedido em 2005, 2006. Então, assim, sem discussão nenhuma se cabe ou se não cabe o que eu chamo de retroação da DIB, que é uma revisão que a gente vai falar na quinta-feira, como eu disse, mas às vezes vocês conseguem salvar a revisão por causa disso aqui. Por quê? Porque vocês conseguiram ler a data de despacho do benefício. Vocês conseguem provar para o juiz, falar, olha, excelência, apesar da DIB constar como 97, o meu cliente, na verdade, aposentou em 2003. Vamos imaginar que isso aqui estivesse valendo. Eu estou em 2012. Se eu considerar de 97 para frente, em 2007 acabou o direito. Se eu tivesse em 2012, eu ainda teria mais um aninho para revisar. Então, isso é um detalhe que vocês vão ter que começar a entender, a ler dentro do benefício. Tá? E aí, vem lá. Aqui são algumas, tá? Não é todas. Vocês têm uma infinidade de telas e de siglas, né? Então, por exemplo, o COMBAS, né? É concessão, dados básicos da concessão. Então, nem sempre a sigla equivale ao que realmente quer dizer. INFIBEM, informações do benefício. RevCit, situação de revisão, tem uma tela de RevCit. Que nem do artigo 29(2), que nem a gente pediu, existe uma tela chamada NB Art 29. Com essa tela na mão, você vê qual o valor que o cliente tem para receber e para quando está previsto o recebimento. Tá? A do teto tem uma tela chamada NB Teto. Tá? Então, aqui são alguns exemplos. Eu aconselharia vocês a puxar, entra no Google, siglas do INSS, e baixa lá que tem um monte. É que aqui no material ficaria muito extenso. Mas, data do afastamento do trabalho, a DCB que a gente falou, data da cessação do benefício. Então, quando o benefício é cessado, vem essa DCB lá embaixo, no COMBAS. Então, vamos imaginar que eu quero entrar com auxílio acidente. E, às vezes, eu tenho só a carta de concessão. Quando que esse cliente teve cessado o benefício para eu poder contar a data do auxílio acidente dali em diante? É só puxar a telinha do COMBAS e ver qual é a DCB. Do dia seguinte para frente é o auxílio acidente. Tá? Benefício, blá, blá, blá. Aqui, como eu falei já, essa telinha do COMBAS, né? Então ela vem com a RMI, renda mensal inicial, salário de benefício. Então eu já sei que aqui não foi 100%, né? Só de olhar, porque o salário de benefício foi maior. Esse aqui normalmente é o valor da renda atual. Então, por exemplo, essa tela foi extraída em dezembro. Esse é quanto a pessoa ganhava em dezembro, 2.332. Com isso, em alguns casos, eu faço a evolução da renda e consigo ver
se o que a pessoa está ganhando bate com o que ela ganha aqui atrás. Por quê? Em alguns casos, o benefício já foi revisto, e se eu pego a renda mensal inicial e evoluo, eu não chego nesse valor em alguns casos. Então, eu já sei que teve alguma revisão no meio do caminho. O que mais que tem de interessante aqui? Espécie do benefício, o tempo de serviço, então 32 anos, 10 meses, 7 dias. Normalmente, quando tem período especial considerado, vem aqui nesse DPE. Data de cessação do benefício, DIB. Basicamente é isso, data do início do pagamento. Então, fiquem atentos nessa questão da sigla, que é muito importante. Às vezes, DID, data do início da doença, é uma coisa. DII, que seria data do início da incapacidade. Então, assim, em algumas situações, o INSS coloca lá, DID. Vou dar um exemplo aqui. 31/12/97. Data de início da incapacidade. 20/5/99. Certo? O que acontece? Às vezes, nesse período aqui, a pessoa não tinha qualidade de segurado. Nesse aqui, ela tinha qualidade de segurado. Só que o INSS quer jogar ela aqui. Por quê? A doença, não importa se... por exemplo, hoje, eu sou diabético. Eu estou doente, eu sou doente, tenho diabetes. Estou incapaz? Não. Importa se hoje eu estou pagando INSS ou não? Não, eu estou doente. Comecei a pagar o INSS, estou pagando há mais de um ano, e aí fiquei incapaz. O que o INSS quer fazer? Ele quer me jogar na época da doença e não da incapacidade. Então, você sabendo essas datas, você consegue discutir. Senão, você não tem como discutir. Estou dando aqui, porque você não tinha qualidade de segurado, então a sua doença é de 31/12/97, você não tinha qualidade. E nega o benefício. Quando o certo seria verificar a incapacidade. Então, isso é importante dentro do INSS. Vamos lá. Uma outra coisa interessante é vocês terem as espécies dos benefícios. Porque o INSS classifica de acordo com um número, ele dá um número para o benefício. Deixa eu apagar, cadê o apagador? O outro está lá. Então o INSS ele classifica por número. Então, por exemplo, 21, pensão por morte. 31, auxílio doença comum, previdenciário. 32, aposentadoria por invalidez comum, previdenciária. 91, auxílio doença decorrente do trabalho, de doença ou acidente do trabalho. Então é interessante vocês conhecerem. Por quê? Porque para algumas espécies, por exemplo, para quem for lidar com revisão, às vezes só de olhar na espécie não tem revisão. Então vamos imaginar, eu já falei para vocês da URTN, certo? Os benefícios 31, 32, 91, 92, 93, 94, que é o auxílio acidente. Na época a pensão por morte, direta, tá? Não a decorrente do benefício originário, a direta, não tinham direito a essa revisão. Então, chegasse lá no escritório de vocês, essas espécies, não precisa nem analisar. Já descarta. Manda embora. Porque às vezes você vai pegar a cópia do processo administrativo, não sei o quê, para nada. Então, você sabendo o tipo de revisão que você está trabalhando e o que você busca, você já consegue eliminar. Vou dar um exemplo aqui, assim, meio que fora dessa questão da espécie, mas, por exemplo, a gente vai falar de algumas revisões onde a aposentadoria do homem era 80%, mais 3% ao ano, para cada ano completado, podendo chegar a 95%. Certo? A da mulher, nessa época,
já era 95. Consigo melhorar da mulher? Porque assim, era o máximo. 95 era o máximo. Então, assim, é mulher e é desse período que é de 1900... Vamos pegar 1977 a 5/10/1988. Ou seja, a aposentadoria está nesse período. É mulher? 95%. Esquece, não tem revisão. De tempo de serviço, não tem revisão. Para que eu vou analisar aquilo? Então, assim, é isso que eu falo. A gente vai aprendendo a tirar da frente. Entendeu? Isso aqui depois, lá na frente, semana que vem, não, na quinta-feira, aí a gente vai chegar nisso, que é a retroação da DIB, que eu chamo que é a mãe de todas as revisões. Tudo que vocês imaginarem que foi feito de revisão, tudo pode ser refeito. Tudo que você... IRSM, o RTN, tudo que vocês imaginarem já foi feito. Tudo pode ser refeito com essa nova revisão, que é da retroação da DIB ou do melhor benefício. Alguns chamam de melhor benefício. Tá? E aí... Então tem aí uma listinha. Isso aqui deixa quieto. Vai. Essa parte eu não vou nem... Isso aqui depois a gente fala. Depois a gente volta nisso aqui. E aí vamos lá, tudo bem. Tenho a cópia completa na mão. O que eu vou fazer? Peguei a cópia completa do processo administrativo. A gente tem 22 minutos, é isso, Clóvis? Peguei a cópia completa do processo administrativo na mão, legal. Fui lá, fiz o mandado de segurança, cobrei do cliente, estou com a cópia completa. O que eu vou fazer com isso? Bom, aí agora a gente vai passar para uma parte chata. Que é o seguinte, a gente vai começar a analisar esse processo administrativo página por página, cálculo por cálculo. E aqui uma dica para vocês não terem que ir 2 vezes ao INSS. Nesses benefícios mais antigos, tem um detalhezinho. Quando vocês pegarem benefício até 94, ele pode não representar a realidade. Tá? Então, assim, ó, isso aqui é uma folhinha que vem dentro do processo administrativo. Então, vamos dizer que eu peguei o processo administrativo, estou vendo o tempo, eu quero olhar tempo de serviço. E eu estou vendo aqui que a pessoa aposentou com 32 anos, 7 meses e 22 dias. O que é esses 32 anos? Ele tem aqui 1 ano e 2 meses, e ele tem um período aqui de 31 anos e 5 meses. Puxa vida, mas ele trabalhou todo esse tempo num lugar só? Não. Na verdade, isso aqui é um valor que foi transportado de um outro benefício. Então, vamos imaginar. Eu tenho um benefício de espécie 42, que é a aposentadoria por tempo de serviço. Certo? E deu 32 anos e 7 meses. Só que, na verdade, esse cliente ele tem um outro benefício de espécie 48. E aí você pergunta para o cliente e fala assim, você recebeu alguma coisa, um abono por tempo de serviço, que chamava? Ele vai falar para você, não recebi. Não recebeu, tem certeza? Tenho. O senhor recebeu pé na cova? Pé na cova eu recebi. Recebi, sim, senhor. O que era, na verdade, gente? Quando o cliente completava 30 anos, ele já poderia se aposentar. Mas, naquela época, para se aposentar, ele tinha que parar de trabalhar. É diferente de hoje, que você pode continuar trabalhando. Ele era obrigado a encerrar o contrato de trabalho.
Mas tinha uma opção. Eu posso pegar esse abono por tempo de serviço, recebo, dependendo do caso, 20% ou 25%, para a gente não importa, e continuo trabalhando. Então, muitos achavam interessante. Eu fico com o meu salário e recebo uma querelinha aqui, 20%, 25%. E aí é o caso desse nosso cliente aqui. Ele trabalhou depois mais 1 ano e 2 meses, aí ele falou, agora enchi o saco mesmo, vou parar. E aí aposentou com 32. Então, assim, se vocês forem só atrás da cópia do processo administrativo da aposentadoria, vocês não vão conseguir enxergar esse valor que foi transportado do outro benefício para cá. Então, o que eu aconselho? Quando for lá, já pede, se for o caso, para o servidor levantar se teve abono, que é esse da espécie 48. Então, vocês vão fazer uma viagem só. Porque, senão, assim, imagina você mandar o cliente, ele traz o processo administrativo. Quando você abre, você olha aqui, ó, conforme B48, número tal. Ah, senhor, tem que voltar lá agora e pegar. Ele vai ficar bravo. Muito bravo. Vai falar, doutor, esquece, deixa para lá. Porque, assim, aposentado é o cara mais ocupado do mundo. Não, eles têm que levar a neta na natação, o filho não sei aonde, a mulher não sei aonde. É o cara mais ocupado do mundo. Então, assim, peçam para que traga já esse benefício, se houver, do abono por tempo de serviço, ou, se for o caso, e aí a gente vai falar, porque assim, a análise em si eu divido em 2 fases. A gente vai dar uma introduzida hoje, na quinta a gente complementa. O que eu vou fazer, gente? O pessoal já está correndo. Corre, 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 corre. Que hora que acaba? 10? 10. Então tá bom. Então, assim, aqui vem a parte chata que eu falo. Por quê? Porque vocês vão pegar os salários informados pela empresa. Normalmente vem lá uma relação de salário de contribuição, né? E vão cruzar com os salários de contribuição usados pelo INSS, reconhecidos pelo INSS. 1 a 1. Então, por exemplo, eu vou pegar lá, dezembro de 90. A empresa falou que é 100. Eu vou vir aqui naquela memória de cálculo que eu mostrei para vocês, naquela fitinha, e vou ver se em dezembro de 90 o INSS considerou os mesmos 100. Simples assim. Por quê? Porque pode ocorrer do INSS não ter considerado 100, e sim 90. 80, 70. Eu vou mostrar vários casos para vocês nesse sentido. E isso reflete em diferenças no benefício da pessoa hoje. Tá? Aí vocês vão falar para mim assim, mas depois que informatizou não tem mais isso. Continua tendo até hoje. Até hoje. Porque tem uma máquina, um burrinho atrás do computador que continua alimentando errado as informações. Então, não adianta. Tá? É um trabalho chato, cansativo e não tem como automatizar. Falar, não, eu vou... Porque você tem que tirar a informação, checar e depois transferir para um programa e calcular o benefício. Tá? Então, como eu tinha mostrado para vocês já, os períodos mais antigos é com esse tipo de material que vocês vão trabalhar. E vejam que, assim, eu sei que isso aqui é de 90, mas que mês que é isso? Tem a mínima ideia. Vocês vão ter que deduzir com a relação de salário de contribuição o mês que foi 13.687. O mês que foi... Vocês vão ter que meio que ir por dedução. Tá? Aqui, ó. Os mesmos números que estão aqui constam lá naquelas fitinhas. Então, é aqui que vocês vão pegar. 41 e 42. Você vai ver se naquela fitinha tinha o 41 e 42. Opa! Achei. E aí vai ticando. Deu diferença? Está errado? Aí é que vocês vão partir para revisar o benefício.
E aí, aqui a mesma coisa. É uma carta de concessão já mais moderna. Mas a mesma ideia. Eu vou checar mês a mês com o salário de contribuição informados pela empresa. Aqui só para vocês verem, já da carta moderna que a gente conhece. Essa é a atual. O teto da Previdência, 582. Aí, de repente, vira 532. Então, assim, o cliente vinha ganhando no teto, e eu não sei por que baixou o teto dele. Beleza, se ele tivesse alguma diferença, alguma redução de salário, às vezes, foi mandado embora, arrumou outro emprego que ganha menos. Não. Vejam que no mesmo período ele ganhava 2.000 e pouco. No CNIS consta. Por que não foi teto lá na carta de concessão? Ninguém sabe explicar. Porque existe uma certa confusão dentro do INSS. Às vezes você vai tirar um CNIS, tem tempo de serviço que não aparece. Aí você pede para tirar pelo Prisma, aparece no Prisma. É louco o negócio, é doido. Então, assim, como é que consta no CNIS da pessoa um salário de R$2.000, o teto é 582 e sai um teto de 532. Tá lá, 532, no mesmo mês. Então, assim, baixou do quê? Do nada. Tá? E é o que eu estou falando, é informatizado, não é nada feito à mão, não. Foi. E aí, aqui, dicas, né? No começo, quando eu comecei a fazer esse tipo de análise, eu falei, nossa, agora eu vou ganhar dinheiro, porque eu achava diferença em tudo, toda hora. Então, assim, tomem cuidado. Eu trabalho com duas coisas quando eu estou fazendo essa análise. Uma tabela de corte da moeda. Ops. Voltou? Uma tabela de corte de moeda, tá? Deixa eu ver se acho que não dá para aumentar. Ver se eu mostro mais. Aí. Por quê? A gente tinha uma economia instável que está voltando, né? Nem me fale, que em maio eu vou para os Estados Unidos, estou só vendo o dólar fazer assim. Vou voltar de lado, não vai comprar nada. Onde você tinha alguns planos econômicos que houve corte de moeda. Então, vamos imaginar, vai ter situações que vocês vão pegar a relação de salário de contribuição da empresa e vai estar assim, ó, 100 mil. Aí, o INSS veio e considerou 100. No primeiro momento, quando eu olhava, eu falava, nossa, agora vai dar uma diferença. Não. Cortou a moeda, 100. Está legalzinho, está tudo certo. Né? Então, isso vocês precisam ter em mente. Quando foi a virada para o real da URV, tem uma conversão para 2,75. Então, vocês precisam fazer essa divisão para poder, senão ficam valores estratosféricos. Outra situação, que é importante colocar aí para vocês, é o teto. Então, tem aqui uma tabela do teto, que vai estar no material de vocês. Por quê? Meu cliente ganhava 170 mil. O INSS considerou 127, 120. Não vou lembrar dos centavos. Por quê? Porque isso aqui era o teto de contribuição, como existe até hoje. Então, por exemplo, hoje não é 4.663? Se eu ganhar 10 mil, vai considerar 10 mil de salário? Não, 4.663. A mesma ideia. Então, assim, tem situações que a empresa informa o salário, a remuneração correta. Só que tem o teto previdenciário que tem que ser respeitado. Então, isso na hora de fazer a revisão é fundamental.
E aí eu vou trabalhando com uma tabela do teto, do mês a mês, ano a ano. Depois de um certo tempo, você cria a habitualidade com os valores e assim fica mais fácil. Tá? Só que isso também pode levar vocês a erro. Eu vou mostrar isso mais para frente. Então, assim, vejam que é importante fazer isso com calma, tranquilo, sem telefone tocar, sem filho atrapalhar, mulher, porque errou um mês, acabou. Tá? E é importante também vocês terem a consciência do que esse erro que vocês localizarem vai refletir no benefício. Por quê? Eu posso achar um erro onde o mês seria 100 e o INSS considerou 80. E eu vou dar um exemplo aqui, sei lá, lá em 1900... Boa noite. Lá em 1991. Será que esse 20 de diferença hoje representa alguma coisa? Pode não representar nada. Pode não representar nada. Então, isso é importante vocês fazerem a evolução, porque aqui nada mais é do que você refazer a concessão. Então, assim, eu vou pegar todo o salário de contribuição e aquele salário que está errado, ou aqueles salários, eu vou recalcular a concessão do benefício. E vou chegar num valor X. Nesse valor X, eu preciso ver se trazendo ele para valor presente se representa alguma coisa. Eu até criei um exemplo aqui, na época de 94, 95, onde, por exemplo, o benefício era um salário mínimo, 120. Achei uma diferença que, na verdade, a RMI deveria ser de 130. Puxa vida, R$10 de diferença. Será que hoje representa alguma coisa? Não. Em 2007, essa diferença já haveria, em março de 2007, ela já teria sumido. Por quê? Porque como os aumentos vêm ocorrendo, para o salário mínimo um aumento e para o mais que salário mínimo um outro percentual, vem zerando. Temos mais 5 minutos, é isso? Está todo mundo já arrumando as coisas? Nossa, eu nem falei nada. Na quinta-feira, a coisa boa eu vou deixar para 10 horas em ponto. Então, assim, isso é importante vocês fazerem para poder identificar. Tá? Eu não vou aprofundar mais, porque assim, a gente vai ter... Agora vai ficar pior a coisa. Então eu quero que vocês estejam na quinta-feira com a cabeça bem fresca para a gente... Beleza? Não vai sonhar com o número hoje não, doutora. Sonha só com 1 milhão. 1 milhão que eu falei? 1 milhão a senhora sonha. Obrigado, gente.